Muito bom dia, preciosos irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos tem dado vida, tem nos sustentado e estamos levando até vós um pouquinho da sua palavra para ajudar-vos também, nos animar-vos e a reconhecer o que és e o que tens recebido. Os homens, às vezes, não sabem o que na verdade são, as mulheres não sabem, não reconhecem o que têm recebido de Deus e vivem uma vida em tantas coisas, buscando alguma coisa, quando eles devem buscar dentro de si mesmo a sua essência. Para que foram formados? Por que estão aqui na terra? Para revelar o que você realmente é o que tem aí dentro do seu coração. Sempre se dizem, reputação é aquilo que pensam de nós. Caráter é aquilo que no íntimo nós somos. A nossa origem, o nosso reconhecimento. O apóstolo Paulo, ele teve lutas e dificuldades também, creio, nesse sentido. E ele sofreu bastante, porque em várias ocasiões, ele se considerava muito fraco, pela sua vida que ele teve antes de aceitar a Cristo. Provavelmente aquilo torturava, Como ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz no verso 9, a seguir, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele carregava consigo essa dor. Ele não poderia esquecer, não conseguiu esquecer, como de fato nós não temos esta capacidade de esquecer, a menos que nós soframos algum problema na nossa mente. Mas no verso 10 ele diz algo que pode nos ajudar muito, deve nos ajudar. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, mesmo tendo este martírio em sua mente, de não esquecer aquilo que ele praticou contra o próprio Senhor Jesus, como eu disse, perseguiu a Jesus, ele está dizendo, persegui a igreja de Deus, de perseguidor a perseguido. Mas afirma categoricamente, então não devemos deixar que Satanás, você não pode deixar que Satanás te aprisione, te torture pelo passado, por aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque quando a pessoa deixa de fazer aquilo que tem que fazer, que é seu dever, que ele deve fazer, é cuidado dele, então aquilo não é só o que se faz, é deixar de fazer o correto, é pecado. É prevaricar, aquilo está na sua responsabilidade. Então você deve, eu devo, nós devemos lutar para praticarmos aquilo que foi dado a nós. Então nós devemos reconhecer o que somos na nossa essência. Deus nos colocou aqui
para sermos alguma coisa, mas pela graça de Deus sou o que sou. Você pode afirmar isto também? Sou o que sou. Na reputação, as pessoas podem ver em você aquilo que você não é. Mas quando você reconhece o que você realmente é, então você vai praticar aquilo que está ordenado para este ser homem, este ser mulher. Mas é porque você é alguma coisa capaz de fazer aquilo. É muito maravilhoso esta explanação que Paulo também traz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, a respeito segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a respeito de que, na verdade, nós somos. E a respeito daquilo que às vezes as pessoas atribuem a nós e pensam que nós somos daquela forma. Ele diz a partir do verso 4: Antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Porque ele se mantinha, sendo que era em todas estas condições, porque ele reconheceu, Deus o levou a esse reconhecimento do que na verdade ele era. Ele não poderia fugir. Ele foi levantado com aquele propósito, então ele era aquilo estava impregnado nele, aquela firmeza, era ele. Então, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, ele era aquele homem, aquele apóstolo, o mensageiro dos gentios, resiliente, capaz de suportar, como ele próprio diz, em tudo dai graça. Aprendi a ter fome, a ter sede, aprendi a ter abundância, aprendi a ter escassez. Então, Paulo é um grande exemplo de personalidade do que na verdade era. Então, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama. Aí vejam bem como as pessoas podem interpretar as coisas. Como enganadores, porém verdadeiros. Então ele era, no seu interior, um homem verdadeiro, justo. Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Como morrendo, porém vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, porém sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ele tinha essa consciência interiormente de que as coisas externas que sobrevinham sobre ele não podiam de forma alguma destruir o que ele foi constituído, o que ele era, o seu interior, o seu caráter. Mas quando a pessoa reconhece o que é, então, na verdade, ele faz aquilo que ele veio para fazer, né? A missão que Deus lhe deu.
ele reconhece onde deve andar, porque ele é um filho. Ele reconhece a sua paternidade. Ele não vive a paz da lamentação. Ele não tem por que viver lamentando porque não tem o que o outro tem. Ele sabe o que ele é. Abraão sabia o que ele era. E por saber o que ele era, ele tinha confiança de que Ló poderia escolher primeiro o que ele quisesse e não o afetaria. De forma alguma, pode escolher primeiro, Ló. De qualquer forma, onde eu for, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que sou, eu reconheço que fui chamado. É muito maravilhoso, meus irmãos, as histórias, as parábolas de Jesus, quando o filho pródigo descobre o que ele é. Ele estava vivendo uma vida que não era dele. Ele estava vivendo num estado, num lugar que não era para ele. Mas ele pensou que ele era de lá, daquele mundo. Mas quando ele chegou ao ponto zero, jogado para cuidar dos porcos, ele reconheceu o que ele era. Reconheceu o que ele é. Quando um homem descobre o que ele é, a mulher descobre o que ela é, as ofertas mundanas se tornam insignificantes. Os prazeres pecaminosos se tornam insignificantes. Então ela sabe o que ela veio fazer aqui neste mundo, porque ela sabe a sua missão. Jesus sabia quem ele era. Eu sou. Se vós não me aceitardes, não credes em mim, vós morrereis em vossos pecados, porque ele sabia que ele era o curador, ele era o libertador, ele sabia que ele era o cordeiro que deveria morrer. E mesmo ao seu próprio amigo, tentando que ele fugisse da cruz, ele o repreendeu severamente. Eu sou o que sou. Eu vim para cumprir uma missão. Então eu não sou o que as pessoas pensam. Eu sou aquilo que Deus pensou de mim antes da fundação do mundo. Então ele te colocou aqui para você viver essa essência. Você é uma pessoa que foi chamado por Deus para demonstrar o caráter cristão, o mesmo caráter que estava em Cristo. Reconheça isto, o que você é, na sua alma, no seu interior. Você é filho de Deus, você tem a semente de Deus dentro de você. Então não importa se esta vida te traz tristezas, dissabores, se a vida nos traz tantos males, não vai mudar a sua essência, meu irmão, minha irmã. Por mais belo que pareça o pecado, por mais prazeroso que pareça o pecado, o que você é vai dizer não ao pecado, vai dizer não ao mundo e vai dizer sim a Deus. Não importa se terás que pagar um bom preço por isso, mas você estará pagando um preço o que você é. Pague o preço. Viva como cristão, viva como cristã, pois é isto que nós somos. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde no corpo, na alma, no espírito, que as suas decisões sejam tomadas com a inspiração do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus. Os seus passos sejam protegidos, guiados nesta luz gloriosa do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.